E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, neste momento, nós daremos continuidade ao estudo que já foi iniciado, na verdade, estamos quase finalizando esse estudo, sobre as progressões. No caso, nós já estamos estudando as progressões geométricas e, para a aula de hoje, nós estaremos falando da relação que existe entre a progressão geométrica e a função exponencial. E, para isso, nós temos dois momentos. No primeiro momento, nós faremos justamente a comparação entre as definições, tanto de PG quanto de função exponencial, para que você perceba que podem haver algumas semelhanças e a gente já vai iniciando esse procedimento de comparação. Por fim, a comparação também vai ser feita com relação aos gráficos. Gráficos associados a PG e gráfico associado à função exponencial. Eita, Renata, tu já está no final, no caso, tu já está falando de PG, e o comecinho, e sequências, e PA, como é que fica? Eu perdi essa aula. Bom, não te preocupa, basta você ir lá no nosso canal do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias, e lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Não somente nessa parte final do conteúdo, que é voltado para a primeira série do ensino médio, mas você vai ter acesso a todo o conteúdo de todas as disciplinas, para todas as séries, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vai lá, assiste às aulas, treina bastante fazendo exercício, porque eu tenho certeza que você vai ficar fera em todas as matérias, tá bom? Vamos começar então? Olha só, vamos iniciar falando justamente a respeito da comparação entre as definições, tanto de PG quanto de função exponencial. Falaremos a respeito, agora, da definição de função exponencial. E ela diz o seguinte: uma função f dos reais nos reais não negativos, com exclusão do zero, tá? Ela se chama função exponencial quando existe um número real, aqui chamado de a, sendo que esse número a ele é um número maior que zero e também ele é um número diferente de 1, de maneira que f de x seja igual a elevado a x. Isso para todo x sendo um número real, tá? Essa aqui é a definição para a nossa função exponencial. Essa definição nós já vimos, tá, em aulas que o objetivo era justamente o estudo da função exponencial. Lá no comecinho, no estudo de função exponencial, nós apresentamos algumas situações, problemas e, na sequência, foi apresentado para você a definição, tá? A mesma definição que foi mencionada lá está sendo retomada aqui. Nenhuma diferença, tá bom? Todas as vezes, tá, que você tiver essa representação, f de x igual a elevado a x, sendo a um número maior que zero e diferente de 1, isso para nós, é função exponencial. Vamos ver agora a outra definição. Uma progressão geométrica, PG, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante. Essa constante é chamada de Q. Ela também recebe o nome de razão da progressão geométrica, tá? E ela tem um termo geral. Como é escrito esse termo geral? A n é igual a zero, a O no caso, vezes Q elevado a n. Renata, tem uma diferença bem aí. Nesse caso, tu não tinha falado, pelo menos nas aulas anteriores, tu não tinha mencionado esse A0, na verdade era A1. Gente, aqui é para que você entenda que o termo geral, ele pode sofrer uma pequena alteração, até porque não tem termo zero, numa sequência, começa a partir do primeiro termo. Mas como é que você aprendeu? Você aprendeu a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Esse expoente da razão Q, ele está relacionado justamente à subtração dos índices que estão relacionados à posição dos termos na PG. Se eu fizer uma pequena adaptação, se eu chamar de A0, tá, que é o que está posto aqui, eu vou fazer lá no expoente, esse expoente aqui, do Q elevado a n, esse expoente bem aqui que tem apenas o n, é porque eu estou fazendo n menos zero. Então, é aquele ajuste que a gente sempre faz para que você perceba que, muito embora
aqui esteja representando com A0, mas é o mesmo raciocínio para A1 e você sabe, né? Você já aprendeu que você pode relacionar quaisquer dois termos de uma PG usando a ideia do termo geral, só fazendo ajuste, né, no expoente da razão, tá? Bom, esse n, ele é um número natural e, como eu te disse, o primeiro termo é justamente esse A0. Perceba, gente, que assim, fazendo a leitura, a única coisa que dá para nós começarmos a fazer uma comparação é justamente a escrita da expressão que representa a função exponencial, que é essa aqui, ó, f de x igual a elevado a x, com essa outra aqui, ó, que é a do termo geral da PG. A n é igual a 0 vezes q elevado a n. Renata, mas olha, eu ainda não vi assim muita diferença. Tu pode explicar melhor? Posso sim. As funções exponenciais, elas admitem, né, uma outra expressão, uma outra forma de escrever. Elas podem se apresentar, inclusive, como, né, uma constante aqui chamada de b, multiplicando a elevado a x. Alterou alguma coisa? Deixou de ser função exponencial? Não. Aqui, né, tem algumas expressões de função exponencial que se apresentam dessa forma. Então, eu posso também ter, né, e você viu também muitos exercícios, muito exemplo envolvendo essa representação algébrica aqui. Então, quando eu tenho uma função exponencial representada nesse formato, f de x igual a b vezes a elevado a x, eu tenho uma semelhança dessa expressão com a própria PG. Agora você vai começar a perceber justamente essa semelhança. Olha aqui a representação delas duas. Deste lado, né, aqui na nossa esquerda, nós temos f de x igual a b vezes a elevado a x. E lá do outro lado, nós temos a representação da PG. A n igual a 0 vezes q elevado a n. Com essas duas representações, eu já posso fazer uma associação e, automaticamente, já aparece uma comparação, né, entre os termos, tanto da exponencial quanto da PG. Olha só essa expressão, o que se assemelha aqui. O f de x lá na exponencial se assemelha ao próprio AN, que é o comecinho da escrita do termo geral. Tem mais. O b lá da função exponencial se assemelha ao A0, o primeiro termo lá da PG. Tem mais, aquele A, né, a base lá da minha potência na função exponencial, ela se assemelha à razão da PG. E também, né, o x, que é a variável lá na função exponencial, ele tem relação com o n, que é justamente, né, a localização na sequência numérica, tá? Então, com base nisso, a gente já começa, né, a fazer justamente essa comparação entre as definições e é que a gente acaba percebendo que falar de função exponencial é parecido, né, tem relação com quando eu estou falando de progressão geométrica, justamente por conta dessa semelhança entre os termos. E perceba que aqui, ó, nós comparamos toda a expressão, cada elemento dela. E é por isso, né, que a gente pode afirmar que existe realmente uma semelhança, né, e tem muitos exercícios que são apresentados para você no formato de PG e você pode fazer uso da escrita da exponencial. Assim como para outros exercícios que são apresentados para você como exponencial, você pode resolver fazendo uso da PG. É essa a relação que a gente quer que seja estabelecida, tá? Aqui a gente tem que atentar para um detalhe. Qual é esse detalhe? É justamente em relação ao domínio de ambas as funções. No caso, a função exponencial e a progressão geométrica. Vou te explicar por quê. Olha só. No caso da exponencial, a escrita, né, o termo geral lá, ele vale para todo x pertencente aos reais, tá? Então, se eu estiver trabalhando com a função exponencial, aquela variável x vale para todo número real. Mas, por outro lado, quando eu estiver trabalhando com PG, tá? Esse termo geral, ele não vai valer para todo número real, mas sim para todo número natural.
perceba que aqui, né, o conjunto dos números reais é um conjunto maior do que o conjunto dos números naturais. Então, é esse o detalhe, né, a sensibilidade que a gente tem que ter, justamente para que a gente não cometa nenhum erro, tá? Então, como esse termo geral ele vale para todo N natural, uma vez que estamos considerando a PG, né, uma PG que tem como primeiro termo o A0, você tem que tomar cuidado, tá? Justamente porque, geralmente, essas situações que são apresentadas para você, tanto com relação à função exponencial quanto à progressão geométrica, são situações que se assemelham às do mundo real, né? Então, uma vez que você está trabalhando com esses dados, você tem que estar muito atento em relação a essa variável, que para exponencial é o x, para PG é o n, tá? Lembra que foi essa associação que nós fizemos lá no slide anterior? Então, dito de outra forma, quando o problema apresentado envolver o domínio conjunto dos números naturais, eu posso utilizar qualquer uma dessas relações. Eu posso usar tanto PG quanto exponencial, tá? Mas, quando a situação envolver o domínio dos reais, infelizmente, a gente não vai poder fazer uso da PG, justamente porque, para a PG, o N é natural e não real. Mas isso, né, como eu disse para você, é aquele detalhe, aquela informação que você tem aquele plus, vamos dizer assim, né? Então, é só para você ficar atento em relação ao domínio, para o caso da exponencial, quanto para o caso da PG, tá? Bom, vamos ver aqui um exemplo, certo? Nesse exemplo, o enunciado diz o seguinte: o valor de um automóvel daqui a T anos é dado pela lei. V é igual a 20.000 vezes 0,9 elevado a T. O objetivo é calcular o valor desse automóvel daqui a 4 anos, tá? Então, se por acaso eu fizer lá na fórmula que está aqui, né, com característica de função exponencial, se eu fizer t igual a 4, eu já descubro, né, essa informação que está sendo solicitada, esse valor daqui a 4 anos. Então, vamos fazer. V igual a 20.000 vezes 0,9 elevado à quarta potência. O resultado da potência dá 0,6561 e o resultado da multiplicação desse número decimal por 20.000 é 13.122. Então, o que a gente pode afirmar? Daqui a 4 anos, o valor desse automóvel será R$ 13.122. Essa foi a análise fazendo o uso da função exponencial, tá? A gente pode, inclusive, fazer essa representação gráfica, tá? E lembre, eu estou trabalhando com exponencial, ou seja, o domínio é real. Então, né, eu vou ter uma associação, né, ponto a ponto, envolvendo todos os pontos em relação, né, ao eixo x e ao eixo y. Perceba que nós temos aqui, ó, uma linha contínua, aonde, né, cada pontinho desses aqui, ó, representa o valor desse automóvel de acordo com o período de tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tá bom? Agora, eu vou te sugerir uma coisa. Eu vou te sugerir que, para que a gente aceite como verdade que o valor desse automóvel, o valor inicial dele, seja de R$ 30.000. E, com base nisso, nós vamos resolver a mesma questão, só que agora nós vamos usar a ideia de PG, tá? Então, para fazer essa identificação, né, do valor do automóvel daqui a 4 anos, fazendo uso da PG, nós podemos montar uma pequena tabela. E nessa tabela eu tenho, né, a informação tempo em ano e automaticamente eu tenho o valor em reais, ou seja, no tempo 0, o valor inicial é R$ 30.000. Passado assim, um ano, o valor do automóvel é de R$ 27.000. Passados-se 2 anos, 24.300. Passados-se 3 anos, 21.870. Veja que a questão, né, desde o início, ela pede o valor do automóvel com base no tempo igual a 4 anos. E aqui na nossa tabelinha, nós temos apenas até a terceira. Por quê? Porque você perceba que o valor do automóvel, ele,
né, é dado em função do tempo, e esse tempo é dado em anos, né, após a sua compra, ele forma uma PG decrescente. E nós temos aqui, ó, essas informações dessa PG. 30 mil, 27 mil, 24.300, 21.870. Para essa PG, nós temos o primeiro termo, 30 mil, e nós temos a razão igual a 0,9. Tá, Renata? E como nós temos, né, o termo geral, a n é igual a 0 vezes q elevado a n, com o n sendo um natural, a gente pode fazer, né, a substituição e vai ficar 30 mil vezes 0,9 elevado à quarta, deu aí o resultado aproximado de 19.683. E lembre, a gente está considerando a fórmula do termo geral, fazendo aquele pequeno ajuste, tá? A n é igual a 0 vezes q elevado a n, e né, essa fórmula de uma PG cujo primeiro termo é a zero e cuja razão é q, a gente nota que essa PG ela se assemelha muito a uma função exponencial. Lembra como é a escrita da função exponencial? F de x é igual a 0 vezes q elevado a x. Perceba que aqui a gente já está escrevendo, associando, tá? Ó, fazendo a relação com os termos da PG e os termos da exponencial, tá? O detalhe aqui, para essa expressão f de x igual a 0 vezes q elevado a x, é que o q tem que ser diferente de 1, tá? Só que com uma restrição, lembra aquela restrição que a gente mencionou ainda há pouco, em relação ao domínio, justamente porque, quando a gente fala de PG, o domínio é justamente o conjunto dos números naturais, tá? E a gente também pode, né, fazer a construção, a representação gráfica para essa PG. Perceba que agora, aqui, ó, os valores, olha só o que aconteceu. Eu não posso mais, né, ter uma linha contínua nesse caso. Por que não, Renata? Justamente porque os eixos x e y, eles, né, são representados nele todos os números reais. Mas, lembra que eu disse para você que, no nosso caso, o domínio, ele é número natural? Número natural é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, esses números compreendidos entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3 e assim sucessivamente, eles não estão dentro do nosso domínio. Por esse motivo é que esse pedaço, ó, é todo pontilhado, tá? Mas teve alguma diferença em relação ao gráfico de uma, em relação ao gráfico de outra? Olhe com seus próprios olhos. Perceba que nesse caso, ó, quando eu faço essa comparação, né, dos dois gráficos, o que a gente acaba notando? Ambos os gráficos, eles podem ser obtidos tanto fazendo uso da função exponencial, quanto fazendo uso da progressão geométrica. Olha, gente, aqui apareceu aritmética, tá? Corrija aí no teu material, é geométrica, nós estamos falando é de PG, não de PA, tá? Por que eu quero te chamar a atenção em relação a isso? Gente, os exercícios que aparecerem para você, tanto de PG, tá, quanto de exponencial, você pode resolver fazendo uso. Agora, claro, né, você tem que prestar atenção num pequeno detalhe. Qual é esse detalhe? Justamente em relação ao domínio da função. Se, por acaso, eu estiver fazendo uso da função exponencial para resolver um exercício que tem relação com PG, eu posso, né, assumir o meu domínio como qualquer número real. Por outro lado, se eu peguei um exercício, eu comecei a resolver, percebi que posso resolver através da PG. Identifiquei o primeiro termo, estou conseguindo resolver e vou usar o termo geral para resolver, eu tenho que tomar cuidado em relação à minha variável. Por quê? Porque o n, a variável, né, a localização dos termos na PG, esse valor é um número natural, tá? Então, se porventura lá nos teus cálculos, usando a PG, você encontrar um n que não seja um número natural, decimal, fracionário, etc., ou até mesmo irracional, você já tem que ficar atento, tá? E tentar refazer justamente para que você não cometa o erro na questão,
certinho? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!